postar coisa da sua rotina nos seus stories, é um dos Então, o que você fez? O ano termina, se outra vez. Então, a festa cristã, o velho irmão, amor como todo. Então, eu ando novo também. Que seja souber o que eu vejo em quem terra em perfeição, vive forte em sua coração. Então, vou cantar amarelo e vermelho para examinar. Então, Natal e o ano novo também. E seja feliz quem souber o que eu vejo. É Natal e o que a gente fez. O ano termina, outra vez. Então é Natal, a festa cristã, o velho o amor por Deus. Então e o amor também. Que seja feliz quem souber o que eu vejo. Então é Natal e o que você fez. E nasce outra vez. Então é Natal e o que você fez. E nasce outra vez. Boa noite! Boa noite, pessoal. Aqui, começando a aula aqui com uma música clássica, né, do final do ano, que a gente escuta muito, e eu escolhi essa para começar a aula, já para começar com uma boa reflexão. Não cantei aqui junto, porque eu não sou boa para cantar, mas a reflexão dessa música ela é muito boa, que a gente pensar, né? O ano termina, vai começar outro ano, e aí? O ano vai terminar, vai começar outro, e o ano muda, mas e a sua vida? É a mesma vida de 2024, 23, 22?
O que mudou na sua vida depois que o ano termina, começa outra vez? E aí? Me conta aqui, eu quero fazer alguns combinados aqui com vocês, gente. Vamos conversando aqui pelo chat. Me manda aqui pelo chat se vocês estão me vendo, me escutando bem, estão vendo aí a minha apresentação. E eu quero que vocês vão me contando aqui também. O ano está terminando e como que está a sua animação para fazer um 2026 ser verdadeiramente próspero, um 2026 realmente diferente. Quem que está aqui está animado para fazer esse ano ser diferente? Porque a gente precisa, no mínimo, estar animado aí com essa virada, né? Então, mas só estar animado, será que adianta? Adianta a gente estar animado? E se vocês quiserem mandar alguma pergunta, pode mandar no chat também que eu vou responder todo mundo, tá? E a verdade é que virada do ano, ela não muda nada se as ações continuam as mesmas. Então, nada adianta o ano virar, vir aquela empolgação, aquela motivação toda, aquela, nossa, que delícia, o ano virou, e aí? Se você continua com as mesmas ações dos anos anteriores. Você quer prosperar, mas só querer não é suficiente. Você precisa agir com direção. A diferença em desejar um ano próspero e se preparar para viver esse ano próspero é o que vai trazer o seu resultado. Só querer é pouco, é preciso preparar. E aí eu quero que você responda aí para mim. Me conta aqui. Quem você precisa ser em 2026? Você sabe já quem você precisa ser? E como você precisa agir para que você tenha o resultado que você deseja e 2026 seja realmente o ano mais próspero da sua vida. Então, você sabe me dizer isso? Você sabe falar assim, olha, eu realmente... Não, Flávia, eu sei o que eu preciso fazer. Eu já sei o que eu preciso fazer. Ou não, ou realmente assim, você está só com aquela sensação de eu preciso mudar, mas eu não sei a direção, não sei o caminho, não sei nem por onde começar essa mudança para ver os resultados serem verdadeiramente diferentes. E aí existem alguns hábitos que sabotam a prosperidade e a gente nem percebe. A gente faz. O hábito é algo que você faz de maneira recorrente, que você não precisa pensar para fazer. Então, quando você não tem um plano claro, sabe? Você deixa para decidir tudo em cima da hora. Quem decide todas. Gente, durante o dia, a gente toma milhares de decisões, milhares. Desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. São muitas decisões que a gente toma durante um dia. E aí, essas decisões, o nosso cérebro ele quer economizar energia, então ele não vai ficar toda hora pensando no que ele precisa fazer. Ele simplesmente vai agir da maneira que é habitual. E aí, se você não tem um plano claro, se você já não sabe o que você precisa fazer, você vai decidir tudo de última hora. E aí, decidindo de última hora, o seu cérebro ele age conforme o quê? O que ele já conhece. Então, metas genéricas, elas não vão virar ações. Ah, o que você quer para 2026? Nossa, eu quero muito. Não, Flávia, a minha meta não é genérica, eu escuto essa. Em 2026, eu quero juntar dinheiro. Muito genérico. Juntar quanto de dinheiro? Nos 12 meses? Para que é esse dinheiro que você está juntando? E aí eu vou falar a clássica frase que eu falo sempre. Só ter a meta de juntar dinheiro é pouco. Por quê? Porque você não sabe para onde seu dinheiro vai. Dinheiro que não tem nome, some. Fato. Você não está dando nome para o seu dinheiro, você não está colocando rumo nesse dinheiro. Ele vai sumir, vai surgir um monte de imprevistos. Então, ter uma organização estável, a semana te atropela. Quando você vê, já é sexta-feira, já bateu sábado, domingo. Gente, o ano de 2025 atropelou muita gente.
E talvez vocês que estão aqui tenham sido atropelados por 2025. Nossa, eu quero fazer, eu vou. Não, agora eu vou, agora vai dar certo, agora eu vou mudar. Mas o ano veio como uma pancada. E aí o ano agora já acabou. Precisa ter uma organização. Você precisa saber o que você quer. Como a Lila colocou aqui, né? Ela precisa de estratégia, meta, propósito. E precisa ter isso muito bem definido. E sem ter um acompanhamento, você vai começar e parar. Quando você não é acompanhada, quando não tem. Você não... Começa e para. Só a força de vontade, às vezes, é pouco. A falta de ter rituais semanais, rituais mesmo que são hábitos, que vão se tornar hábitos. A partir do momento que a gente chama de ritual, aquilo que a gente faz sempre, sempre no mesmo horário, sempre nos mesmos dias, para que você não perca o foco. Então, durante a semana, você precisa fazer determinadas atividades. Se você não atualiza a sua planilha financeira toda semana, deixar para o final do mês, você não vai atualizar. Precisa ser um hábito, precisa ser um ritual de sentar e fazer. Microdecisões ruins repetidas vezes, na soma, elas consomem o seu progresso, ela não vai ter progresso. Por quê? Porque eu estou sempre decidindo para o imediatismo. Então, nossa, esse mês poderia ter sobrado dinheiro, mas eu comi tanto fora que o dinheiro não sobrou para poder investir no objetivo que eu tinha. Mas por quê? São pequenas decisões do dia a dia. Será que eu lancho ou não lancho? Será que eu levo o lanche de casa? Será que eu compro na rua? O que eu vou fazer? Eu estou dando um exemplo aqui bem pequeno mesmo, e que às vezes você pode falar comigo assim, nossa, Flávia, não, mas um lanche não interfere tanto assim no meu orçamento. Será que não? Vamos somar isso durante um ano. Será que não era o dinheiro que você realmente estava precisando para fazer aquilo que você queria? Para comprar o curso que você falou que não tinha dinheiro para comprar? Que era um curso que ia fazer mudar a sua vida? Para entrar para uma comunidade, para ter um acompanhamento, pagar uma mentoria? Será mesmo que não foi pequenas decisões? Nossa, então agora para eu conseguir prosperar, eu não posso comer fora, eu não posso tomar um café. Não, não é isso. É ter metas, é ter um plano claro. A depender do seu orçamento, talvez você vai precisar sim de economizar em algumas coisas que hoje para você é normal, você não pensa para fazer. Então, esses hábitos aqui são hábitos ruins e que te sabotam, te atrapalham o tempo todo de ter o resultado que você realmente deseja. E às vezes o que está faltando em você não é a capacidade, é a direção, é o rumo. Você até tem capacidade, trabalha muito, eu imagino que você já tenha se especializado bastante na área que você atua, já é um bom profissional, já trabalha às vezes um grande número de horas durante o dia, só que falta direcionamento. E aí, como esse barquinho aí da imagem, que está aí no mar, solto, a vela, esperando o vento bater e levar, bem na música lá do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Sem direção, você não vai chegar em lugar nenhum. Cada hora o vento sopra para um lado. Hora nenhuma, você não vai conseguir chegar. Só se esforçar muito e trabalhar muito mais não traz o resultado que a gente quer. Precisa de direção. E a prosperidade, ela é a direção. É rotina, é estrutura. Ela não é um evento, não é algo que acontece da noite para o dia. Nossa, aconteceu a prosperidade para mim. Não, você vai construir ela com hábitos, com rotina, com acompanhamento. E quando você sabe o caminho que você precisa seguir, tudo fica mais leve, não tem cobrança. Você sabe que você vai precisar passar por um processo, que esse processo não é mágica, não é assim, num estalar de dedos. Nossa, agora ficou tudo fácil para mim. Não, é um caminho a seguir. Só que esse caminho pode ser leve, pode ser mais fácil. Você pode escolher que as suas pequenas decisões diárias, elas vão sim transformar seu resultado lá no final, porque você tem clareza. Quando você sabe o que você quer, você chega lá.
Então, a mentalidade, ela vai te direcionar. Você tem uma mente que sabe o que quer, ela vai te mostrar a direção. Mas é a ação, é agir de acordo com aquilo que você deseja, é que vai sustentar isso e vai te trazer verdadeiramente a sua prosperidade. Então, o que você precisa ter? Clareza, consistência e, inevitavelmente, vai vir o resultado. Então, eu tenho clareza de onde eu quero chegar, sei qual que é o caminho. Eu vou seguir aqui constante, como talvez aquele barquinho que está ali, só que manejando a minha vela para que ele me leve exatamente no rumo que eu quero. Pode ser que, às vezes, o meu barco é pequeno, eu vou demorar um pouco mais para chegar, mas eu vou chegar quando eu sei qual é o caminho. Basta que eu mantenha na direção correta, com consistência, fazendo o que eu preciso fazer. E como eu já tinha falado que essa aula é uma aula extremamente prática, eu gosto muito de prática, de fazer exercícios, porque o exercício ajuda a fixar o que a gente vem falando aqui durante a aula. Eu já começo, então, papel e caneta na mão aí, já começo fazendo esse exercício aqui. É importante fazer o exercício, tá, gente? Não deixa para depois eu faço, depois eu penso. Não, aproveita esse momento aqui já para fazer. E complete essa frase. Hoje, minha vida mostra que eu preciso de mais o quê? O que vocês precisam? E eu vou ajudar aqui com a resposta. Dessa primeira parte aí de tudo que eu já falei, tá? Do que você precisa para realmente ter uma vida próspera. Então, o que você precisa? Será que você está precisando de clareza? Você não tem noção hoje muito bem dos seus números, está tudo meio confuso, ou você não sabe exatamente onde que você quer chegar, qual que é lá o objetivo, qual que é o ponto onde você deseja chegar. Está muito genérico, talvez, o que você deseja? Te falta organização? Ter os números em uma planilha, ter tudo organizado, entender esses números, essa organização. Te falta rotina? Que a Cris colocou, falta disciplina e organização. E aí a disciplina, como que a gente consegue ter disciplina com aquilo que a gente quer? Rotina. Então, Cris, muito bom seu comentário, porque o que te falta, então, é rotina. Quando a gente tem uma rotina a seguir, a gente faz e aí acaba tendo disciplina. E aí aquela força de vontade, sabe? Assim, aquela, nossa, mas eu tô cansada, não tenho muita força de vontade. É só ter rotina. Porque você não vai trabalhar todos os dias porque está dentro da sua rotina aí. Nem todo dia a gente está animado para trabalhar, gente. E olha que a gente, mesmo trabalhando com o que você gosta, tem vezes que você não está tão animado assim. Mas é a sua rotina, você precisa ir lá e trabalhar, você precisa fazer. Te falta direção financeira? Ou te falta acompanhamento? E é claro que nessas opções que eu dei aqui, gente, pode ter algo a mais e você pode ter mais de um. Ah, me falta hoje, então, rotina e acompanhamento. Me falta hoje uma direção financeira. Me falta hoje clareza. E a clareza, às vezes, surpreende muito, tá? A maioria dos meus clientes, a grande maioria, se surpreende quando entra, por exemplo, na FMV e fala, vou fazer a planilha financeira. Não, mas é tranquilo, porque eu nem gasto muito, é muito tranquilo, eu vou fazer aqui com muita facilidade. E aí a pessoa pega a planilha para preencher. É raríssimo, raríssimo a pessoa que consegue preencher a planilha inteira e colocar nome em tudo que ela gastou, principalmente. Na maioria, assim, quase que, eu acho que eu tenho um caso só. Mas, assim, 99% das pessoas vão preencher aquela planilha e o que acontece? Não lembro o que é esse gasto. Não lembro para onde foi esse dinheiro. Eu tive uma cliente que ela falou comigo assim, Flávia, eu tô chocada, porque, assim, tem uma compra parcelada, o valor não é barato e eu não lembro. Eu simplesmente não lembro para onde o que eu gastei com isso parcelado. E a parcela não é barata, eu não sei o que eu fiz. E eu fiquei procurando pelo nome no cartão de crédito, eu não entendo. Ou seja, a clareza, ela talvez parece ser algo muito fácil,
Mas não é, e é importante sim a gente conhecer os números no detalhe, porque você precisa entender para onde seu dinheiro está indo. Sem entender para onde o dinheiro está indo, como que você vai ser próspera? Como que você vai ter prosperidade? Então, você precisa entender para onde está indo, tem que estar bem organizado, tem que ter uma rotina, tem que ter um direcionamento. E o acompanhamento é a cereja do bolo, é aquilo que vai fazer com que todas essas etapas aqui aconteçam verdadeiramente. E aí eu vou trazer para vocês aqui os 4 pilares para você construir, então, esse ano próspero. Então, como que eu faço isso? Né, na prática? Como que eu coloco tudo isso aqui em prática e faço que o meu 2026 seja verdadeiramente um ano próspero? O primeiro pilar, então, que você precisa ter muito bem definido é a clareza, que eu acabei de falar, que é uma visão clara do seu ano de 2026. Então, se hoje eu peço para você, assim, de maneira rápida, para e escreve para mim como vai ser o seu ano de 2026. Qual que é a sua visão sobre esse ano? Tá claro? Ou não? Tá aquela coisa assim, vai ser um ano melhor. Eu acho que vai ser um ano. Não, tem que estar muito claro. Você tem que estar com as prioridades muito bem definidas. E o mais importante é esse terceiro aqui. O que importa para você fazer e o que está te distraindo? Então, até o momento, o que te distraiu? Você consegue escrever o que te distraiu? Porque às vezes a gente fala assim, não, mas escrever o que é importante é fácil. Então, o que é importante para mim? É importante para mim preencher a planilha, é importante para mim olhar o que está me sabotando, o que está me travando, quais são. Será que tem alguma crença, algo que está ali me travando emocionalmente, porque o dinheiro é emocional? Será que existe ali alguma trava? Então, eu sei falar o que é importante, mas às vezes eu não sei falar o que me distrai. E o que pode hoje estar te distraindo e que vai continuar te distraindo lá em 2026? Porque sem ter clareza, você vai trabalhar muito, mas você vai avançar muito pouco. Seu avanço vai ser pequeno. Não tem como você fazer grandes avanços sem clareza, sem entender o que te para. É muito difícil seguir sem essa clareza. Pilar 2 é o plano financeiro. Então, tem que ter um plano financeiro, não tem como. Como que uma pessoa fala que quer prosperar financeiramente se ela não tem nem os números mapeados? Não, que eu vou trabalhar agora cada vez mais, eu tenho certeza que entrando mais dinheiro vai ser a solução dos meus problemas. E deixa eu contar uma verdade aqui para vocês. Não é, tá? Não é. Não é. Eu tenho vários clientes que são de poder aquisitivo mais alto, que ganham bem, que têm um faturamento bom por mês, e ainda assim são pessoas que estão passando dificuldade financeira. Então, não é entrar muito dinheiro. Só entrar muito dinheiro não resolve o seu problema. Ou pelo menos não resolve da maioria das pessoas. Porque ela não tem clareza e porque ela não tem um plano financeiro que vai fazer a diferença. Com metas que são possíveis de alcançar. Nada adianta hoje você tem um salário, um faturamento de 10 mil e você falar para mim assim, a partir de janeiro eu vou ganhar 1 milhão por mês. Oi? Não, a meta não tá. O que você vai fazer? Você vende o quê? Você vai fazer o quê para conseguir esse 1 milhão assim da noite para o dia? Metas que sejam possíveis, gente. Colocar lá na meta que você vai ganhar na Mega Sena não depende de você, então não coloca. Não vale a pena colocar lá na meta. Coloca meta que seja possível. Se hoje eu ganho 10 mil, amanhã eu quero ganhar 20, mês que vem eu quero passar a ganhar 20, o que eu preciso fazer? De maneira inteligente. Coloca metas para isso acontecer, porque os números é que vai te trazer direção. O que você quer? Quando você fala assim, olha, eu quero chegar no final de 2026 e comprar uma casa que custa 3 milhões de reais. Ótimo. Quanto que você precisa, então, por mês? Números. Os números vão te direcionar.
Se você me fala que quer uma casa de 3 milhões até o final do ano, eu acho ótimo, mas você tem que saber os números. Não dá para. Ah, não, mas eu ganho bem, eu sei que dá para juntar isso aí. Quanto por mês? O que você vai ter que adequar dentro da sua rotina, dentro dos seus números? Eu trouxe um número maior aqui para vocês realmente ver que, assim, não é só colocar um número. E ter os passos claros. Então, é bem claro, sabe? Eu quero ter 300 mil no final do ano. Então, se eu quero 300 mil no final do ano, eu preciso pegar os 300, dividir por 12 e saber quanto que eu vou ter que economizar todos os meses. Senão, eu vou chegar no final do ano, não vou ter nem 10 reais. Eu não sei. Sem saber número, gente, não tem prosperidade que se sustenta. Porque um mês você junta 1.000, no outro você junta 5.000, no outro você pode até conseguir 10.000. Mas você está tão embolado, tão sem saber qual que é o rumo, que aí qualquer oportunidade ou qualquer coisa que apareça na sua frente, você vai lá e gasta esse dinheiro que você custou juntar. Então, prosperidade sem número vai ser só uma imaginação. Então, nossa, eu quero muito uma casa ano que vem. Se você não coloca números, se você não entende quanto que você precisa todos os meses trabalhar para conseguir essa casa, não vai adiantar, vai ser um ano que vem, você vai lembrar dessa aula minha. E vai falar, meu Deus, bem que a Flávia falou, cheguei no final de 2026, não fiz nada do que ela falou, tô aqui só imaginando a casa que eu queria, o carro que eu queria, a viagem que eu queria. Enfim, eu cito muito a casa, gente, porque a casa é, assim, também é outro item que a maioria das pessoas que eu trabalho sempre falam que é um dos objetivos de vida é comprar a casa. Então, por isso que ele é um exemplo muito bom, porque encaixa muito. Mas coloque tudo isso que eu estou falando aqui dentro do seu objetivo. Flávia, eu não quero casa, eu não quero carro, eu sou uma pessoa desprendida, eu quero só ter dinheiro para viajar ao mundo, ótimo. Quanto custa viajar ao mundo? Quanto custa isso na sua vida? Ah, eu quero ter liberdade financeira, eu não quero trabalhar pouco, quero trabalhar a hora que eu quero. Quanto custa isso, essa vida que você quer? Tá com um plano financeiro montado? Colocou ele em prática? Porque se você não colocou em prática, ele não vai acontecer. O terceiro hábito, o terceiro pilar, desculpa, que eu já fui lendo hábito. O terceiro pilar são os hábitos. Então, o hábito é o quê? É você ter organização semanal. É uma rotina que funciona para você. O que funciona para você? Porque não adianta nada eu montar uma rotina e falar, faça isso. Não encaixa dentro da sua realidade, não vai trazer resultado. E as microdecisões, volta a falar aqui sobre as microdecisões, que vão somar e não diminuir. Então, aquelas microdecisões, pequenas coisas que você precisa todos os dias decidir se você vai fazer ou não. Será que é o momento mesmo de eu trocar o carro? Não foi um bom exemplo, porque não seria uma microdecisão, já é uma decisão um pouco maior, normalmente um valor mais caro. Mas pequenas coisas, talvez, de dentro de casa. Então, assim, por exemplo, eu estou precisando comprar alguma coisa aqui para casa. Será que é o momento? Será que agora não é? Será que será que não é melhor eu ter aqui uma reserva para as coisas que eu preciso estar sempre comprando, que não está ali dentro do normal, mas eu sempre preciso de uma coisa ou outra? Criar uma reserva para isso? Para o dia que o liquidificador parar de funcionar, eu tenho esse dinheiro, vou lá e compro, não comprometo o meu dinheiro com outras coisas. Enfim, pequenas coisinhas podem fazer grandes diferenças lá no final. Mas é assim, enorme a diferença. Se você parar para somar, pega seu cartão de crédito, quem tiver coragem aí, pega o cartão de crédito do ano inteiro de 2025, todas as faturas. E vai dar uma trabalheira danada, só para quem gosta de planilha, tá? Coloque tudo na planilha e organiza por categoria. E olha o quanto de dinheiro você gastou com pequenas coisas, com micro decisões, ou seja, pequenas coisas que você comprou que não estavam programadas e não estavam dentro do seu orçamento. E me conta depois, se alguém animar de fazer, me conta depois o que achou aí desse resultado. Com certeza vai ver um dinheiro ali que você fala, meu Deus, eu poderia estar fazendo aquilo que eu realmente quero.
E o hábito, ele vai te ajudar a ter a consistência. Então, quando você faz algo toda semana, todo dia, então eu criei o hábito de toda segunda-feira atualizar a minha planilha financeira. É o que eu faço, é verdade isso, tá, gente? Então, toda segunda-feira, à tarde, na hora que eu vou tomar meu café, eu gosto de café. E aí, o que, que eu faço? Eu associo. Eu gosto muito de tomar café. É um momento que para mim, é um momento prazeroso. Eu gosto ali de apreciar esse momento. O que, que eu faço? Eu passo ali uma boa xícara de café, bem gostosa, fresquinha. Sento aqui na frente do computador. Porque, gente, eu sou humana, eu sou igual a vocês. Eu atualizo a minha planilha financeira, sim, mas tem vezes que eu tô com vontade de fugir. Não tô muito afim de olhar para ela. Não tô muito afim de sentar aqui e fazer. Porque é para mim, não é para os outros, né? Se é para alguém, eu faço aqui rapidamente, mas quando é para mim, às vezes eu tendo a querer adiar, mas eu tenho a minha rotina. Então, segunda-feira eu sento, organizo e faço aqui a atualização dela. É rotina para mim. É até estranho se eu não faço. Se acontece alguma coisa fora do contexto que eu preciso mudar o dia, eu acho estranho. Porque já virou um hábito para mim. Então fica mais fácil eu ver se eu estou no caminho, se aquelas metas que eu tinha colocado por mês ao longo das semanas eu já vou entendendo se ela vai funcionar ou não. Onde eu preciso ajustar? Será que tem que ter ajuste? Não tem? Olha, aqui eu vou precisar gastar um pouco mais se eu não tinha previsto, então eu tenho que tirar dinheiro desse lugar aqui, levar para ali. Eu consigo ir fazendo isso, e quando eu vou fazendo por semana, fica mais leve. Então, a consistência, ela constrói o que o impulso jamais construiu. Então, aquele impulso de agora vai, vou fazer tudo. E eu gosto muito dessa frase e da gente fazer uma associação aqui com a atividade física. Então, por exemplo, se você é uma pessoa sedentária, que não tem o hábito de fazer atividade física, adianta você ir na academia 7 dias, durante 7 dias, todos os dias, e treinar pesado durante 7 dias e sumir, voltar só daqui a 3 meses? Vai ter algum resultado? Não, não vai ter resultado, não adianta. Porque 7 dias de academia e depois 3 meses em casa não vai te trazer resultado. Adianta você passar 48 horas sem comer e depois voltar de um jejum intenso e comer tudo que você vê pela frente. Você talvez 48 horas em jejum, e eu não entendo nada disso, tá, gente, dessa parte. Estou dando só um exemplo mesmo. Talvez 48 horas em jejum vai te fazer emagrecer, mas depois, na hora que você voltar para um hábito antigo, não faz sentido. Então, e é a mesma coisa aqui para o financeiro. Não é diferente. Não é diferente. Você precisa olhar para isso aqui e falar, eu vou fazer com constância. E aí já a Cris já colocou aqui, ó. Certeza que se ela olhar para o cartão de crédito dela no último ano, ela vai ver um tanto de coisinhas. Adorei o coisinhas. E é isso mesmo, gente. É um tanto de coisa que você não. E aquela coisa assim, 50 aqui, 60 ali, 100 lá, 200. Soma tudo isso ao longo de um ano, para você ver quanto que você gastou. Eu tenho certeza que você se assusta. E aí, qual que é o problema desse susto? É porque aí você toma consciência de que são as suas pequenas ações, as suas micro decisões que não estão deixando você chegar no seu sonho. Às vezes não é trabalhar mais. Nem sempre é. Às vezes é, mas nem sempre é. Em alguns casos, não. E o quarto pilar, ter uma vida coerente, com uma energia alinhada. E é isso aqui, gente, eu gosto muito desse quarto pilar aqui, ele para mim talvez é um dos mais importantes e um dos mais negligenciados. E eu vou explicar isso aqui melhor, cada um desse aqui, porque eu gosto muito. É a parte que eu acho que quando a pessoa consegue entender, realmente a virada de chave nela é perfeita. O que é uma energia alinhada? Nossa, eu quero muito prosperar, ou seja, ter mais dinheiro, falando aqui da prosperidade financeira. Eu quero muito prosperar, ter mais dinheiro. Eu quero muito que, por exemplo, eu que empreendo, eu quero que o meu negócio dê muito certo. E aí, eu quero muito isso. Então, na hora que é para imaginar o dinheiro chegando, as viagens, a casa nova, o carro novo, tudo que eu quero que o dinheiro vai trazer para mim, né, que ele vai agregar na minha vida, eu penso de maneira muito positiva. E aí, inclusive, tem muita gente que fala para mim, não, mas eu sou extremamente positiva, eu penso todo dia.
Nossa, paro ali, medito e falo, não, Deus, manda para mim tudo aí que eu quero. Só que a pessoa, ela reclama o dia inteiro do trabalho. Ela não é uma pessoa que... Não é uma pessoa empática com o seu cliente, com o seu chefe, com as pessoas que ela precisa ser, com as pessoas que ela convive no trabalho. É uma pessoa que fica o dia inteiro murmurando, reclamando, tudo e todos estão sempre errados. Ela não, ela é alecrim dourado, tá sempre certa. Então a energia tá baixa. Consegue entender, gente, que aí talvez o dinheiro não vai vir? Por que o dinheiro não vai vir? Porque você não tá com uma energia boa, uma energia alinhada. E eu vou explicar, vou dar um outro exemplo de maneira muito prática, tá? Quando você está, por exemplo, atendendo um cliente e você vai lá e faz um... Vou dar um exemplo aqui de um médico. O médico, você vai numa consulta médica, chega lá, o médico vai te atender e ele é uma graça de pessoa. Te recebe super bem, vai na porta, abre a porta para você, senta aqui, e oi, tudo bem? É um prazer, me conta o que hoje você te trouxe aqui, o que eu posso te ajudar? E aí você fala, ele te escuta de maneira muito empática, vai anotando tudo que você está falando, entende o seu lado, as suas reclamações, é aquela pessoa assim, você sai de lá assim, querendo ser amigo do médico, você fala, meu Deus, que médico incrível. Então, primeira coisa que você faz, você vai indicar esse médico para todo mundo, você vai passar a falar para as pessoas que você foi num médico que era muito bom, e aí que se a pessoa precisar, todos os seus amigos vão, eu sou essa pessoa, tá, gente, eu acho um médico bom, eu indico para todo mundo. E, inclusive, depois eu fico sem horário com o médico, porque a agenda lota. E é isso. Então, percebe a energia alinhada? Um médico que está ali atendendo e dando o seu melhor, aquele momento ali da consulta, ele é o melhor que ele pode para o paciente dele, ele não precisa falar com o paciente dele assim, olha, me indica para outras pessoas. Ah, você não tem ninguém para me indicar aí que está doente, precisando de mim? Não, você não escuta o médico falando isso. Mas quando ele é muito bom naquilo que ele faz, e principalmente ele trata a pessoa muito bem, olha a energia. Então, é fato que ele vai ser uma pessoa mais próspera. Diferente daquele médico que você chega e ele mal te cumprimenta, não olha na sua cara, tá aqui olhando o computador, cabeça baixa, olhando aqui, você tá falando, ele tá até digitando ali o que você tá falando, mas ele nem te olha no olho, sabe? Não... Energia, gente, energia alinhada, precisa estar. Tá. Que aí esse, você vai, ele pode até ser um médico bom, não tô, tá, eu tô dando exemplo aqui, não querendo falar que o médico tem que ser um amigo seu, mas querendo falar, assim, que tudo é energia, se a pessoa tá ali mal-humorada, é grosseira com você, não é educada, é difícil que você queira voltar ou indicar. Isso serve para toda e qualquer profissão, tudo que você faz. Ah, mas eu não atendo cliente, eu trabalho aqui só com o meu trabalho mesmo, é extremamente operacional, mas você tem seu chefe, você tem os seus colegas de trabalho, se você não tem cliente, né, você está trabalhando para alguém, enfim, você tem, com certeza tem pessoas, porque empresas são feitas de pessoas. Então, demonstra empatia pelo outro, tenta ajudar o outro quando ele precisa, de maneira genuína mesmo, esteja uma boa energia para as pessoas quererem que você faça parte ali da vida dela. Inevitavelmente, gente, você vai crescer, você vai ser a pessoa que o chefe lembra de você, porque você é muito bom, porque você entrega um trabalho muito bom. Vai crescer, não tem jeito. Então, não adianta, tá? Não adianta só pensar positivo quanto à sua vida, se você é uma pessoa extremamente desanimada, no dia a dia ali, nas suas ações, a sua energia tá baixa, você tá reclamando, tá achando ruim, não vai dar certo. Ter um ambiente organizado. A prosperidade ama a organização, a gente precisa se organizar. Não tem como. Não tem como, no meio do caos, a sua cabeça funcionar bem. Não vai funcionar. Isso aí é fato. O que vai acontecer é que sua cabeça vai ficar tentando organizar um monte de outras coisas e então facilite para você. Tire 20 minutos antes de começar a trabalhar, antes de começar a fazer aquilo que você precisa e deixe o ambiente mais organizado possível. Ter relacionamentos que te sustentam. Nossa, como assim, Flávia, relacionamentos que te sustentam? Gente, porque tem pessoas que a gente se relaciona que ao invés dela puxar a gente para cima, ela só suga. Ela manda a gente, puxa a gente para baixo.
E aí, esses relacionamentos, a gente precisa ter cuidado. Não tô falando aqui que, nossa, eu tenho que terminar toda, não posso ter amizade com mais ninguém, vou brigar agora com meu marido, com minha esposa, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus... Não, gente, não é isso. Não tô falando que é para brigar ou deixar de conviver com ninguém. Mas você precisa olhar para os seus relacionamentos e entender se eles estão te ajudando ou não. Porque as pessoas que estão ao nosso redor, elas vão se influenciar e muito nos nossos resultados. Então, quando eu convivo com uma pessoa, porque é aquela coisa, gente, eu tô super animada, vou dar um exemplo. Tô super animada para fazer algo em 2026. Tô com um projeto novo e tô muito animada para isso. Então, eu vou contar isso pro meu marido e aí meu marido vai, que loucura. Ih, não, você viajou, nada a ver isso aí que você tá falando. Tá bom, talvez hoje ele não tá muito animado. Eu vou contar pro meu pai e pra minha mãe. Aí eu conto para eles. Também nem escutaram o que eu tava falando. Tava mexendo no celular, continua mexendo. Aí eu falei, não, vou contar pra minha amiga. Minha amiga gosta de mim, vou contar para ela. E ela fala, amiga, será? Não, mas isso aí que você vai fazer, o povo vai falar. Aí começa a... Não, porque teve uma amiga minha que fez isso que você fez e deu tudo errado. E não sei... Gente, pronto, você já desanimou. Você já não quer mais fazer aquele projeto. Porque ninguém, sabe, ninguém que tá ali para te escutar, para falar assim, olha, eu acho que talvez vai precisar de uns ajustes aí no que você está pensando, mas eu acho muito bom isso aí que você está pensando. Deixa eu te ajudar aqui, vamos pesquisar. Deixa eu olhar aqui, quem que entende disso? Será que se a gente conversar com não sei quem que já fez, essa pessoa não vai te dar uma dica? E ao invés da pessoa lembrar só não, mas fulano foi fazer isso, deu tudo errado. Então não lembre desse, e não seja essa pessoa, tá, gente? Pelo amor de Deus, não seja a pessoa que joga água fria em tudo que a pessoa vai te contar. Então, por favor, seja a pessoa que, assim, eu não entendo desse assunto. Às vezes eu falo isso, quando alguém vem me falar alguma coisa super animada, eu não entendo nada do que a pessoa está falando, né? Assim, não é uma área minha de atuação, eu não entendo mesmo. E aí a pessoa fala, Flávia, o que você acha? Eu falo, então, eu não entendo muito disso aí que você está falando. Mas eu, para mim, olhando de fora, achei a ideia genial. Mas o que você acha de procurar uma pessoa que entende para ver se você está no rumo correto? Deixa eu ver que se tem alguma amiga, se tem alguém que eu conheço que está próximo a mim, que entende disso, às vezes eu te coloco em contato com essa pessoa para ver se vai dar certo. Entendeu, gente? O que é o relacionamento que te sustenta? O relacionamento que vai fazer você. E aí, assim, todo mundo vai ser assim? Não, mas nem todo mundo também a gente fica compartilhando os nossos projetos e a nossa vida. Mas a gente precisa ter algumas pessoas. Porque sozinho, às vezes, é muito difícil. Sozinho, às vezes, você fica muito perdido, e aí a empolgação baixa, passa, e aí você deixa para lá aquilo que você ia fazer. Então é muito, muito, muito importante os relacionamentos. Não deixe de lado, não fala assim, eu simplesmente vou me blindar, não vou ficar escutando o que as pessoas falam. Impossível, tá? Porque a gente é humano, a gente se compara, a gente preocupa com o que o outro vai falar, sim, por mais que a gente faça terapia e anos de terapia para poder ficar mais tranquilo com isso, ainda assim você, de certa forma, se preocupa, sim, principalmente com as pessoas que são importantes para você. E ter limites que protejam a sua agenda. E o que é, Flávia, esses limites que vão proteger a sua agenda? Você está com um super projeto pensando para 2026. Só que para hoje, para você colocar esse projeto para rodar, você vai precisar de estudar no final de semana. Não tem jeito. Seu dia de folga, você vai ter que sentar e ver aula, ler livro, procurar pessoas, contratar mentoria, fazer reunião. Você vai ter que fazer algumas coisas que estão ali fora do seu nível de segurança ou de conforto. E aí, você tem uma agenda lotada de encontros de amigos todos os finais de semana. Não estou falando do final do ano, né? Final do ano é atípico, a gente tem mais encontros. Mas eu estou falando durante o ano inteiro. Eu conheço pessoas que têm, assim, inclusive eu tenho uma amiga que é assim, para encontrar com ela, a agenda dela é daqui 3 meses. Porque todos os finais de semana dela, ela sempre tem um mundo de coisas para fazer. E tá tudo bem, não estou falando que ela está errada, mas às vezes, para ela ou qualquer pessoa, né, para conseguir ter alguma outra coisa, para fazer alguma coisa andar, você vai precisar de um momento na sua agenda que talvez tenha que, sim, talvez igual agora, vocês estão aqui
né, numa quarta-feira à noite, que vocês poderiam já estar ali jogado no sofá, só vendo um Instagram, um TikTok, uma coisa qualquer, que vai só te distrair. Mas você escolheu estar aqui. Isso já é algo que você colocou um limite ali na agenda. Talvez falou não para alguém para sair hoje, talvez falou não para assistir alguma coisa, falou não para ter um momento de descanso, talvez mais cedo. Então, às vezes, a gente precisa botar esses limites. E limites é falar não. Não, eu não vou porque eu preciso estudar. Não, eu não vou porque agora eu estou dedicada ao meu projeto. Não, eu não vou porque eu vou fazer isso ou aquilo. E é isso. Sem esses limites aqui, principalmente para quem está querendo começar a fazer algo diferente. Começo, sempre o começo exige da gente uma dedicação maior. O começo, até que as coisas se rompam, até que aquilo ali realmente vire rotineiro, você vai precisar de um esforço maior, não tem jeito. E aí você não prospera num ambiente que vai te puxar para trás. Sabe, pensa numa pessoa que. E aí tem um exemplo muito bom. Pensa numa pessoa que corre na rua, né? Corre maratonas, enfim. Imagina essa pessoa tentando correr com todas as amizades, a família, todo mundo tentando segurar ela. Ela vai sair do lugar? Ela nunca vai chegar lá na linha de chegada. Não vai. Cada hora um chegando e puxando para trás e levando. Então, se imagine como um corredor. Se imagine como um atleta que se coloca ali a correr. E coloque as pessoas que estão ao seu redor como essas pessoas para ver se elas estão ali à sua frente, te incentivando do seu lado, falando, vamos, é isso mesmo, você vai dar conta, continua correndo, continua, não para não. E tem uns vídeos ótimos na internet sobre isso, né, gente? Nessa área aí de pessoas que correm, e aí tem gente no meio do caminho, né? Os parentes, algumas pessoas vão para o meio do caminho da prova, principalmente quando a prova ainda é muito extensa, e eles vão para poder acompanhar a pessoa, incentivá-la e falar: vamos, fala o nome dela, tô aqui, vamos lá, você consegue, falta pouco. A gente precisa estar cercado de pessoas assim, que realmente querem que a gente chegue lá, que a gente chegue lá. E esse lá, cada um aqui sabe o que é o seu objetivo. Cada um sabe aonde que deseja chegar, não é mesmo? Então, esse quarto pilar aqui, eu me estendi um pouco mais nele, mas ele é extremamente importante. Porque nada adianta a gente fazer os outros e deixar esse aqui para trás. Se você deixa esse aqui para trás, infelizmente, talvez você vai cansar de tanto correr, mas tanta gente te puxando, você não vai chegar lá no final. E aí eu quero passar aqui uma segunda atividade, uma atividade também extremamente prática. É essa que eu quero que vocês anotem essas perguntas e façam em seguida, aqui logo que acabar a aula. Que é uma atividade que talvez vai demorar um pouquinho mais para vocês conseguirem fazer. Mas é extremamente importante, extremamente importante. Você vai fazer, então, o quê? É uma carta profética. Flávio, o que é uma carta profética? Que diferente isso. Você vai falar sobre algo que você deseja que aconteça no próximo ano. Então, você vai você vai escrever como se isso já estivesse acontecido. Então, é por isso que é profética, porque você está profetizando o que vai acontecer. Então, você já escreve como se tivesse acontecido. E você vai escrever essa carta como se você já estivesse lá em dezembro de 2026. E você vai colocar como que eu vivi esse ano de 2026. E descreva com riqueza de detalhes. Quanto mais detalhe você tiver, então por isso que eu acho que essa atividade aqui vai ser interessante vocês fazerem depois, porque aí você toma um tempo maior e faça com calma. Então anote as perguntas para depois isso ser a direção que você vai ter para escrever na carta. Então, como que eu vivi esse ano de 2026? E aí você coloca tudo que você viveu. O que você construiu nesse ano de 2026? Então, você vai colocar, vou dar um exemplo, tá? Você vai colocar lá assim, neste ano, eu comecei a fazer um projeto novo.
e construir se for o seu desejo, né? Eu construir uma nova carreira, o que que você fez? O que que foi construído aí? O que que você finalizou? Não, em 2026, eu parei de fazer algo que eu fazia que eu sei que isso não estava legal, não estava bom para mim. O que que eu comecei a fazer em 2026? Nossa, em 2026, e eu vou dar um exemplo bem bobo aqui, tá, gente? Em 2026, eu comecei a fazer aula de violão. Nossa, mas que é uma vontade sua de fazer algo que seja um hobby, que seja um lazer? Coloque em detalhes o que que você quer começar, o que que você quer finalizar. Finalizei aqui esse monte de curso que eu já comprei online, que nunca mais que eu assisti todos, finalizei todos eles. Finalizei a minha graduação, o meu mestrado, o meu doutorado. Tem gente, às vezes, aí se estendendo para terminar uma especialização. Então, coloca foco. Fala, esse ano de 2026 eu vou terminar isso. Vou terminar essa formação que eu gostaria muito de fazer. E essa última pergunta, eu acho que é uma pergunta muito boa para vocês refletirem aí durante muito tempo. Que decisão que você gostaria de tomar em 2026, que chegar lá no final do ano, você vai olhar para ela, caso você tome essa decisão, quando chegar no final do ano, você vai olhar para ela e falar, nossa, foi a melhor decisão da minha vida. E aí eu vou também dar alguns exemplos, porque algumas decisões que a gente toma na vida, elas influenciam em várias áreas da nossa vida, várias. Ela não impacta só em uma área, ela acaba impactando em várias outras áreas. Vou dar de novo o exemplo da atividade física, porque eu acho muito similar com os resultados que a gente tem aqui no financeiro. Então, por exemplo, eu tomei a decisão de que diariamente eu vou fazer atividade física, faça chuva, faça sol, o máximo de dias possíveis, assim. Eu só não vou fazer se acontecer algo muito fora do previsto. Ah, mas atividade física, você está pensando só no corpo, só na estética? Não. Quando eu tomo essa decisão, por exemplo, referente à atividade física, provavelmente uma pessoa que é ativa fisicamente, faz atividade todos os dias, ela é uma pessoa que tem uma melhora na saúde. Consequentemente, é difícil uma pessoa que faça atividade tão regular que ela não preocupe pelo menos um pouco com a alimentação. Então, ela também melhora a alimentação dela, impacta na alimentação. Por consequência, o corpo vai mudar. É difícil que uma pessoa que era sedentária passou a fazer atividade todos os dias, um ano inteiro, chega no final de 2026, o corpo é o mesmo. Praticamente impossível, o corpo vai mudar. Isso vai melhorar o que? A autoestima dessa pessoa. Uma pessoa com uma autoestima elevada, ela até ganha mais, tá, gente? Porque ela se sente melhor, ela se sente mais confiante, sabe? Assim, o ombro tá mais para trás, ela tá. E isso tem estudos científicos que mostram sobre a questão corporal, quanto que influencia no resultado. Percebe, então, gente, que às vezes uma única decisão pode ser o suficiente para mudar toda a sua história. E aqui eu poderia ficar ainda dando vários exemplos referente a esse exemplo que eu dei da atividade física, o impacto em várias outras áreas da vida. Várias outras áreas da vida podem ser impactadas. A partir do momento que você toma a decisão de que você vai olhar para o seu financeiro, que seu financeiro não vai ser mais negligenciado, que agora você vai ter rotina, que você vai buscar um acompanhamento, que vai ser diferente, essa decisão ela pode impactar em todas as áreas da sua vida. Porque você vai começar a atingir seus sonhos, você vai começar a se sentir mais confiante, você vai começar a se sentir mais merecedor a partir do momento que você consegue realizar. Isso, gente, é um efeito dominó mesmo. Então, pense nessa decisão, pense com muito carinho, com muito assim, com muita verdade também, sabe? O que que eu quero para esse ano? Eu quero mesmo um ano diferente? Ou só mais um ano igual? Ou vamos voltar lá na música, né, da Simone. O ano termina, renasce outra vez, e aí? Tudo igual? O que que você fez? Ou o que que você vai fazer? Façam essa carta, gente. Essa carta já tem uns 3 anos que eu faço. Esse ano de 2025, eu acho que foi o ano que, assim, que foi assim, o melhor ano de ler essa carta, porque
eu fiz mais do que eu coloquei nessa carta. Então, eu consegui além do que eu achei que eu conseguiria para um ano só. Com muitos desafios, claro, com muita coisa aí no meio do caminho. Mas foi um ano que ler a carta me fez muito bem, sabe? Eu olhei para a carta e falei, uau, realmente agora eu consegui entender o que eu precisava fazer. E foi muito isso aqui, tá, gente? Passo a passo que eu fiz. Eu estou trazendo para vocês o que eu coloco na minha vida e levo também para a vida dos meus clientes. Eu faço junto com eles e eles também têm resultados incríveis. Então, não deixa de fazer essa carta. É uma carta extremamente poderosa. E, para finalizar, né, o ano mais próspero da sua vida, ele começa quando você assume uma direção. Quando você fala, eu estou decidido, eu quero fazer diferente. Esse ano de 2026 será diferente. E aí, quando você toma direção, quando você busca fazer da melhor maneira possível, seguindo esses pilares, seguindo isso aqui que eu coloquei para vocês, que realmente eu fiz isso aqui com muito cuidado. Foi um material que eu passei muito tempo olhando para ele e vendo realmente em cada detalhe o que eu colocaria, que realmente, se a pessoa seguir o passo a passo, ela vai ter um ano diferente. Talvez seja, sim, o ano mais próspero da vida dela, se ela conseguir colocar tudo em prática. E o que eu posso dizer é isso, não deixem de fazer. Não deixem de fazer tudo que precisa ser feito. Se coloque em movimento, se coloquem em ação, mas não sem direção. Não adianta nada, de novo, sair correndo sem saber para onde é o rumo. A gente pode, de novo, usar aqui o exemplo de uma pessoa que corre uma maratona. Se ela não sabe ali o percurso, o que ela precisa fazer, não adianta ela correr rápido, não adianta ela sair atropelando todo mundo. Se ela, em algum momento, ela se perde no meio do caminho, não sabe a direção, não vai chegar lá no tempo correto, não chega no objetivo que ela deseja. Então, tenha direção, busque acompanhamento, busque estar em ambientes prósperos. Às vezes é necessário que a gente pague para estar nesses ambientes, que a gente busque comunidades, que a gente busque mentorias, que a gente busque pessoas que vão nos orientar, porque quem está próximo a gente, às vezes não tem aquilo que a gente precisa. Então, às vezes eu não tenho uma amiga que entende daquilo que eu quero. Então, eu vou buscar quem entende, mas não só compra, porque comprar um curso novo, nada vai fazer de diferente na sua vida se você não se colocar em ação. De novo, tem que ter a sua parte. Tem que ter a sua parte. Se não tiver a sua parte, o resultado, ele não vem, ele não acontece. E aí, eu queria, se alguém picou, né, que ficou aqui uma última reflexão também, um último slide, né? Que se você já sabe o que você precisa fazer, agora então é apenas seguir o que eu acabei de falar, né? Porque a prosperidade não depende só da sua força de vontade, ela depende de uma estrutura, de algo lógico para ser feito. Então, acompanhamento, rotina, hábitos, enfim, isso aqui é um resuminho de tudo, né? Tudo que eu vim falando, né? A aula inteira. Mas faça tudo que precisa ser feito. Não deixe de fazer. O principal, eu acho que é esse, ter ação mesmo e fazer. E se alguém tiver alguma pergunta, quiser mandar aqui nos comentários, algo que eu expliquei, não ficou bem entendido, quiser que eu fale sobre mais algum aspecto. Alguma dúvida? Ou não, a gente finaliza aqui. Cris colocou aqui que achou ótimo. Isso aí. Colocar em prática, tá, gente? Em prática. É o que eu quero mesmo, de verdade. Fiz isso aqui com muito cuidado, de novo, muito cuidado, muito carinho. Eu quero que vocês coloquem em prática, porque eu quero que vocês lembrem de mim no final de 2026, não com aquele pesar de, eu não fiz o que ela falou que era para fazer, se eu tivesse feito, e aí? Eu quero que no final de 2026 vocês falem, vocês vão voltar para me falar assim, eu fiz e deu certo. Eu fiz e
Foi muito bom, foi realmente um ano, assim, transformador, um ano muito e muito bom. Então, é isso que eu desejo mesmo, que um 2026 seja realmente muito próspero, um 2026 para vocês de muita abundância, porque o que depende, né, da gente conseguir aquilo que a gente quer é só a gente realmente se colocar e ser a pessoa que, que pode ser, né, a detentora daquilo ali, é só isso. E obrigada, tô lendo aqui os agradecimentos, ficou tudo claro, direção dada, é isso aí. Então façam, tá? Vou mandar mensagem cobrando, falando, e aí, já fez tudo? E é isso, gente. Muito obrigada também por vocês estarem aqui. Foi muito bom ficar com vocês aqui essa noite. Até a próxima aula.